Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o sexto domingo do tempo comum. O Evangelho encontra-se em Lucas 6, 17, 20 a 26. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados sobre o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu com os 12 e parou num lugar plano, onde havia numeroso grupo de discípulos e imensa multidão de pessoas, de toda a Judeia, de Jerusalém e do Tiro, de Sidônia. Erguendo então os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem, e insultarem, e prescreverem vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia, e exultai, porque no céu será grande a vossa recompensa. Pois do mesmo modo, seus pais trataram os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque conhecereis o luto e as lágrimas. Ai de vós, quando todos vos bendizerem, pois do mesmo modo seus pais trataram os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e queridos irmãos, o anúncio central da liturgia de hoje, sobretudo do Evangelho, quer que meditemos: maldito o homem que confia em outro homem, e bendito o homem que deposita sua confiança no Senhor. Quem são aqueles que são proclamados bem-aventurados pela palavra de Deus? E quem são aqueles declarados infelizes? Ficando ao pé da letra da expressão evangélica, os bem-aventurados seriam os pobres e os malditos, os ricos. Em nossa linguagem, equivaleria a dizer que os bem-aventurados são os que não possuem riqueza nem prestígio e que não constam na sociedade. Os malditos, ao invés, aqueles que têm tudo, que são poderosos e respeitados aos olhos do mundo. O Senhor transforma os conceitos de pobreza e de riqueza, revela um tipo diferente de riqueza e de pobreza, de modo que a bem-aventurança, o ai de vós, podem ser parafraseados deste modo: bem-aventurados vós, os pobres, porque na realidade sois ricos. Ai de vós, ricos, porque na realidade sois pobres. Assim mostra ter compreendido a bem-aventurança de Jeremias, o apóstolo São Tiago, quando assim escreveu: Não escolheu Deus os pobres deste mundo para que fossem ricos na fé e herdeiros do reino prometido por Deus aos que o amam? A verdadeira oposição não é, por isso, entre ricos e pobres, mas entre ricos em relação ao mundo e ricos em relação a Deus. O reino de Deus, porque é a posse da privação deste último
que depende de ser ricos ou ser pobre. Ser rico ou ser pobre não é castigo nem privilégio diante de Deus, mas o como ser rico e o como ser pobre. O que é verdadeiramente a riqueza que se torna bem-aventurança? É o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Amados irmãos e irmãs, o homem que constrói a sua vida, que projeta seu futuro, tudo e somente em função de si mesmo e com seus meios, como se o reino de Deus não existisse, é exatamente alguém que constrói sobre a areia. Basta que venha o vento, o vendaval, isto é, uma dificuldade, uma desventura qualquer, uma doença, para que todas as suas seguranças sejam abaladas. E ele se encontre sem fundamento, desprotegido contra o vendaval. Este, de fato, é o retrato real de tantos homens que se consideram ou que outros consideram ricos. É o retrato do homem que somente se compraz a si mesmo, isto é, quase nada. É o rico contra o qual Jesus ergue seu ai de vós e a quem define como pobre. Sua pobreza se mede uma vez mais por aquilo que perde do reino de Deus. Assim acontece ao homem que antesoura para si mesmo e não é rico para Deus. A palavra de Deus de hoje é realmente aquela espada de dois gumes que divide. Ela ergue algo como um muro divisório da humanidade. De uma parte, os presumíveis pobres, que na realidade são ricos, e de outra, os presumíveis ricos, que na realidade são pobres. É uma palavra que coloca às claras o que realmente existe debaixo das aparências ilusórias. A profética, porque faz ver desde já as coisas como serão vistas no fim. E agora entremos nós mesmos na liturgia de hoje, no eixo do Evangelho, e nos perguntemos: de que lado nós estamos? Estamos entre os que constroem a própria vida sobre si mesmos? Ou entre aqueles que constroem a sua vida sobre o reino de Deus? Entre aqueles que têm confiança no homem ou entre os que têm confiança em Deus? Entre os que procuram antes de tudo ou do resto, dinheiro, prestígio, satisfações, mas sobretudo dinheiro, e depois, isto é, na prática, quase nunca o reino de Deus? Assim, amados e queridos irmãos, o Evangelho de hoje conclui. No final desta leitura do discurso das bem-aventuranças, nos dando conta de que o importante não é o número das bem-aventuranças, ou exatamente a sua identificação das categorias dos bem-aventurados, mas o importante é o contraste entre as duas escalas de valores, ou antes, entre as duas sabedorias, a sabedoria do mundo, que é a insensatez, e a sabedoria evangélica, que é a verdadeira sabedoria. O discurso das bem-aventuranças é a proclamação da carta magra de Jesus para nós. É o seu convite, é a sua palavra para nós. Portanto, ouvimos que a riqueza dos pobres de Jesus é o reino de Deus. Assim, cada um de nós
deverá empenhar-se cada vez mais para ser rico em Deus, por Deus e para Deus, e não simplesmente buscar uma riqueza ilusória, passageira, que não nos completa e não dá sentido à nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.